Pode não parecer, mas eu era uma pessoa muito tímida. Eu me odiava. Odiava minha aparência, odiava minha personalidade, entediante. Vivia mergulhando nas minhas inseguranças. Eu me escondia do mundo. Eu tinha tanto medo, preguiça de ficar interagindo com outras pessoas que basicamente viviam no mundo. Eu vivia sem autoestima, sem confiança, duvidando o tempo todo se realmente teria capacidade de conquistar as coisas que eu tanto desejava. E claro, como qualquer pessoa que duvida de si mesmo, eu sabotava cada oportunidade e vivia num ciclo silencioso de autoabandono todos os dias. Mas aquela garota que um dia duvidou de tudo, hoje tá 100% segura de si, começou um canal no YouTube, coisas que antes era impossível porque ligava muito para a opinião de terceiros, tem um relacionamento saudável, coisa que antes era impossível por falta de amor próprio, não tem medo de falar o que pensa, de se conectar com novas pessoas com facilidade, faz amizade com quem ela quiser, tem coragem de se posicionar entre mil outras coisas. Sim, a mesma pessoa que se odiava, que se escondia, que achava que nunca seria suficiente. E como isso é possível? Porque ela criou um alter ego, e essa garota sou eu. Naquela época, eu estava exausta de me sentir pequena, porque no fundo, eu sabia o potencial que já existia dentro de mim. E hoje, eu cheguei lá, não porque eu me tornei outra pessoa, mas porque eu permiti que o melhor de mim finalmente saísse. A verdade é, você já tem dentro de você tudo o que você precisa. O conhecimento, a coragem, as habilidades, a confiança que você sempre buscou. O problema não é o que você ainda não aprendeu, é que a sua autoimagem ainda não alcançou o seu verdadeiro potencial. E até o final desse vídeo, isso não vai mais ser um obstáculo. Hoje você vai aprender o poder e os benefícios reais de criar um alter ego. E como isso transforma a sua forma de pensar, agir e de se comunicar. Um passo a passo completo para você criar o seu alter ego. E no final, dicas práticas para você começar a sua jornada hoje mesmo. O poder do alter ego. Afinal, o que é alter ego? Bom, alter ego é uma versão alternativa de você mesmo. Não uma máscara, não um personagem, mas uma extensão do seu eu ideal. Aquela pessoa que você sabe que existe dentro de você, mas que parece difícil de acessar por causa dos seus medos, traumas e inseguranças. Criar um alter ego não é fingir, não é ser falsa, é simplesmente escolher acessar uma parte de você que está escondida por trás do medo de falhar, do julgamento ou das limitações que te ensinaram a acreditar. É como você seria sem as suas bagagens do passado, sem o medo do julgamento alheio, sem a vergonha dos erros que você já cometeu, sem o peso da voz de outras pessoas dizendo quem você é ou o que você nunca será. Criar um alter ego é como um ato de liberdade, é como escrever a sua história de novo com a caneta na sua mão. Você simplesmente esquece. Você esquece que tem vivido tímida, calada, retraída, décadas da sua vida foram moldadas nessa versão apagada. É como você acordar e dizer, quer saber? Hoje eu quero ser uma palestrante confiante e você simplesmente ir lá e fazer isso, porque você pode. Não existe esse crítico interno dizendo: "Ah, mas você não pode porque você é tímida, insegura e calada". Eu sei que essas vozinhas persistem muito em ficar na nossa cabeça quando a gente tá meio insegura com alguma situação. E não, você não é nada disso. A verdade é que cada dia você pode ser quem você quiser. Você pode recomeçar, pode começar uma versão nova, uma versão mais poderosa de você. Eu vou te dar um exemplo real. Durante toda a minha vida, eu fui essa pessoa mais tímida, travada, que tinha pavor de atrair olhares alheios, sabe? Eu morria de vergonha de absolutamente tudo, até de falar com desconhecidos. E pra ser bem sincera, eu nem gostava assim de mim. Até aos meus 19 anos que eu fui morar sozinha e me mudei pra um lugar que ninguém me conhecia. Nova cidade, nova fase, ninguém da minha vida passada estaria lá. E eu pensei, essa é a minha chance, esse é o meu momento perfeito pra me reinventar. E eu estava exausta de repetir todo dia a mesma versão que eu não suportava mais. Então eu decidi, quer saber? Eu quero ser uma borboleta social. Quero ser aquela que fala com qualquer pessoa, que conhece gente nova com muita facilidade, que vai nas festas sem problema algum, que tem grupo de amigos e vive com leveza. Ah, mas como? Como sair de uma pessoa que mal queria, morria de tédio de dizer oi ou fazer amizade com um desconhecido, para alguém que comandava a roda, puxava assunto, iluminava o ambiente? E a resposta foi
até que bem simples. Eu criei uma versão de mim mesma, uma versão com confiança ilimitada. Eu fechei meus olhos e eu imaginei como eu andaria, como eu falaria, como eu me comportaria se tivesse toda essa confiança do mundo. Como eu agiria no meu primeiro dia de trabalho se eu fosse essa minha nova versão. E eu comecei a me comportar como se eu fosse essa pessoa, mesmo que no início parecesse estranho, porque parece, mesmo que sentisse que eu estava fingindo, sabe? Mas deixa eu te contar um segredo. É exatamente assim que funciona o alter ego. Eu quero me aprofundar mais disso nos próximos capítulos, mas eu já adianto, isso não é invenção, isso é psicologia. E você sabe quem usava essa técnica? Nada mais, nada menos do que a Beyoncé. Nas entrevistas, Beyoncé já contou que era extremamente tímida na vida real. Ela sentia vergonha, se achava desajeitada. Então, para conseguir brilhar nos palcos, ela criou uma nova versão dela, um alter ego, uma persona. Sempre que ela colocava um salto alto e subia no palco, ela viveria essa nova versão. Sua postura mudava, seu jeito de andar mudava, sua voz, o seu olhar, tudo mudava. Ela fez isso por anos, até que um dia ela já tinha se fortalecido tanto, já tinha amadurecido tanto, que nem precisava mais fingir. Aquela versão já fazia parte de quem ela era. E é exatamente isso que acontece. Você faz tantas vezes que um dia aquilo vira parte da sua personalidade. A confiança que parecia tão distante, ela vira natural. A presença que antes era um esforço se torna o seu novo normal. Na psicologia, isso é chamado de efeito Batman. Criar uma persona para acessar forças que você ainda não sente em você. E isso funciona perfeitamente em situações de estresse, medo ou dúvida. Você ativa o seu alter ego e deixa ele conduzir. Você se afasta da sua versão antiga e assume por alguns momentos aquela versão que você escolheu. E qual é o maior benefício disso? Bom, autocontrole, confiança e clareza. Você se descola da sua velha identidade, aquela que pode até parecer confortável, mas que te travou por tantos anos. E também é uma forma de desapego emocional, porque quando você estiver diante de um desafio, você não precisa mais reagir como a antiga você. Você não precisa mais pensar, ai meu Deus, eu não sei o que fazer. Você para, respira e pensa, o que a minha versão confiante faria agora? É como eu disse no começo, você já tem tudo dentro de você. Todo o conhecimento, toda a coragem, toda a presença. A única coisa que está faltando é a sua percepção acompanhar o seu potencial. Muitas vezes a gente fica presa numa versão antiga de nós mesmas, presas nos erros que cometemos, nas inseguranças do passado, nas histórias que contaram pra gente. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, o seu passado acabou. Ele não existe mais. O que existe agora é a identidade que você escolhe vestir hoje. Se você não está 100% satisfeita com a sua vida, se você consegue pensar em 3 coisas que gostaria de mudar, então, por favor, entenda. Tudo o que você fez até agora não te trouxe resultados que você quer. Então, por que continuar sendo essa mesma versão? Me responda. E é aí que surge a pergunta: será que qualquer pessoa consegue mesmo criar um alter ego? E a resposta é sim, absolutamente sim. Você consegue, eu consigo, todo mundo consegue, porque a verdade é que você faz isso o tempo todo sem nem perceber. Olha só, pensa comigo. Você se comporta do mesmo jeito que se comporta no trabalho em casa? Você fala com seus amigos do mesmo jeito que você fala com seus pais? Claro que não. Você se adapta, você molda o seu jeito de falar, de andar, de se portar dependendo do ambiente e das pessoas ao seu redor. Você já tem essa habilidade de trocar de persona dependendo da situação. Agora imagina usar isso intencionalmente, criar uma versão sua que é mais confiante, mais ousada, mais estratégica. Uma versão que deixa suas inseguranças de lado e se apoia nos seus pontos fortes. Papel e caneta, porque eu vou te dar 7 etapas muito poderosas. E se você fizer direitinho quando terminar esse vídeo, você vai ter nas suas mãos uma ferramenta que pode desbloquear de dentro para fora. Descubra o seu porquê. Bom, tudo começa por aqui. Você precisa entender por que está criando um alter ego. Qual é a intenção? Você quer se livrar de alguma fraqueza? Quer ser mais confiante para falar em público? Quer se expressar melhor? Ou simplesmente quer viver com mais autenticidade sem se importar tanto com a opinião alheia? O seu porquê ele tem que ser forte. É o que vai te manter firme, mesmo nos dias em que você não estiver sentindo a menor vontade de mudar. Não adianta criar um alter ego só porque parece legal. Isso não vai te sustentar por muito tempo. Você precisa de um propósito que te empurre para frente. Defina as novas características. Bom, agora é a hora de imaginar.
Como seria essa versão mais forte e mais segura de você mesma? Ela fala com firmeza, ela anda nos lugares com postura, ela se veste como quer sem medo de julgamento? Pensa nos traços que você sente falta hoje e coloque eles no seu alter ego. Pode ser traços de personalidade, como mais foco, mais carisma, mais ousadia. Pode ser valores, coragem, lealdade, autenticidade e habilidades. Talvez essa pessoa canta ou treina todos os dias, lê todos os dias. E se você tiver dificuldade, você pode usar pessoas que você admira como referência. Seja um youtuber, uma influencer que seja produtiva e que esteja onde você quer chegar, que fala da forma que você deseja falar, que se veste da forma que você gostaria de se vestir. E por que você admira essa pessoa? Pela postura? Pela confiança? Pela liberdade de ser quem é? Essas qualidades que você vê nela já existem em você, só precisam ser ativadas. Mapeamento profundo. Agora é a hora de se aprofundar. Pensar no alter ego como uma pessoa nova. Vamos lá, essa nova pessoa ela não tem a mesma bagagem que você tem. Não tem as suas memórias, não tem as suas limitações ou traumas. Você vai precisar criar tudo isso do zero. Faça perguntas como ela reage sob pressão? Qual é a mentalidade dela nos relacionamentos? Como lida com críticas? Qual é a vibe dela quando está apaixonada? Como ela age quando está no palco falando para várias pessoas? Essas perguntas são essenciais porque se você não souber como ela pensa, você não vai conseguir encarnar essa persona com naturalidade e vai acabar voltando para sua zona de conforto, a versão antiga de você que está tentando deixar para trás. Escolha o seu avatar. Agora chegou a hora mais divertida. Como essa persona aparece para o mundo? Muita gente escolhe até um novo nome. Isso ajuda a criar uma certa separação entre você hoje e a nova versão. Você pode também mudar algo da sua aparência, ou cortar o cabelo, ou pintar o seu cabelo, mudar o seu estilo de roupa, fazer algum tipo de maquiagem, colocar um piercing como eu fiz, ou simplesmente começar a se vestir de forma mais autêntica como você sempre quis. A ideia não é fingir ser outra pessoa, mas sim dar permissão para você se expressar sem nenhum medo. A roupa, o visual, tudo isso ajuda a mandar um sinal para o seu cérebro. Agora eu estou ativando a minha versão poderosa. No início, isso vai parecer um pouco estranho, então eu recomendo que você experimente o seu alter ego o máximo possível em várias situações com várias pessoas diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Se você vai comprar um café, converse com o atendente como seu alter ego faria. Vai encontrar um amigo, vista-se como essa versão sua se vestiria. Fale, se mova, se comporte como ela e pratique bastante também em casa. Como essa sua nova versão falaria em público? Como ela entraria em uma sala? Como ela se comporta? Como ela olha para outras pessoas? Olha, quanto mais você praticar, mais essa identidade vai se integrando e quanto mais ela se integrar, mais natural fica.